Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. Lembrando que você pode ser apoiador aqui deste canal junto ao Apoia-se ou também no Seja Membro aqui do YouTube. Se você acabou de chegar por aqui, inscreva-se nesse canal, são 2 vídeos novos sobre fotografia toda semana. Então, se você gosta de fotografia, eu também gosto, você vai encontrar muito conteúdo interessante aqui. Vamos falar da EFS 24mm 2.8 STM, esta pequenina lente aqui, que está montada numa câmera full frame e é uma lente APS-C. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas se você quer comprar essa lente ou qualquer outra lente da Canon, da Fuji, da Sony, da Nikon, outras marcas, fala com o pessoal da loja Portsar. Câmeras, lentes, flashes, iluminação, tripé, cartão de memória, bateria, tudo de equipamento fotográfico e acessórios tem na loja Portsar. Então fala com eles, cote preços com eles, eles têm preços justos, tem uma seção de seminovos, porque comprar produto usado e seminovo, geralmente aí nos sites da vida, pode ser uma armadilha. Mas a Portsar tem procedência dos equipamentos e da garantia nos equipamentos usados. Então você tem muita segurança na compra de equipamentos usados com o pessoal da loja Portsar. E se você precisar de assistência técnica para os seus equipamentos, assistência técnica Portsar. Então fala com eles lá, tanto para assistência técnica quanto para comprar seus equipamentos, sejam eles novos ou usados. E esta lente aqui veio da seção de seminovos da loja Portsar. Peguei emprestado ela para que a gente conversasse um pouco. Eu tenho um review antigo dessa lente aqui, mas eu quis atualizar. Muita gente pergunta sobre essa lente, eu quis fazer um vídeo diferente do que a gente fez da outra vez, adicionando mais informação. Vamos lá, o que é esta lente? Ela é uma lente de comprimento focal 24mm, mas ela é feita para uma câmera APS-C, o sensor popularmente chamado de cropado. O linguajar usual da fotografia é sobre o full frame. Então, quando a gente fala de comprimento focal, 24mm é uma lente grande angular em full frame. 50mm é uma lente normal em full frame. Sempre tem que ter essa observação porque este dicionário de informações vem do filme fotográfico 35mm, da onde deriva o full frame. Um sensor menor do que esse terá outras possíveis nomenclaturas para uma lente. Então, por exemplo, a lente de comprimento focal 24mm, que é esta aqui, numa câmera APS-C, ela não dá o mesmo enquadramento que uma 24 numa full frame. Assim sendo, o enquadramento dela fica mais estreito. A área de luz projetada pela lente é aproveitada por um pedaço menor, que é o sensor de captura de imagens menor. Então, como a gente despreza uma área em volta, tem o fator de corte, aí ela atua como uma lente de comprimento 38mm. Uma 38mm fica ali na fronteira entre grande angular e lente normal, porque entre a 35 e a 50mm, que a 50 é chamada de lente normal no full frame, a 35 já é chamada de grande angular. A 38 está numa fronteira, porque tudo entre 40 e 60 a gente poderia chamar de lente normal sem maiores problemas. Então a 38 está bem perto dessa fronteira de ser chamada de lente normal, ou muito na beiradinha para ser chamada de grande angular. Ela está na fronteira das coisas. Então esta lente é uma 24mm que não está atuando como uma grande angular 24mm, e sim mais perto de uma lente normal. Esse é um ponto importante para ressaltar sobre os usos que se espera dessa lente em qualquer câmera que você vai colocar. Mas então ela é uma 24mm com um campo de visão que a aproxima mais de uma lente normal do que de uma grande angular, que é um campo de visão de 60 graus de abertura. Ela é super leve, pesa 125 gramas, tem 6 elementos ópticos dentro dela, distribuídos em 5 grupos, então é uma lentezinha estreita com poucos elementos, o que faz com que ela seja muito leve, muito portátil. Ela tem aberturas que vão de 2.8 de diafragma a 22 e uma distância mínima de focalização, que é um dos destaques dessa lente, que é de apenas 16 centímetros. A lente que a gente está usando aqui não vai conseguir focar, mas eu consigo chegar nesta distância aqui e eu consigo focar desta distância que eu estou a lente que está aqui gravando. Então o que acontece?
Se você vai fazer um retrato numa certa distância, como estamos aqui agora, 1 metro que eu estou da câmera, você teria um retrato de rosto, pescoço e ombro com essa lente. Então a 1 metro de distância você já consegue essa informação aqui. E você consegue chegar perto a ponto de ter um close de olho. Então dá muita versatilidade. Num evento, você dá 2 passos para trás, então você está 2 metros, 3 metros de distância, você já está pegando um casal de meio corpo ou um pouco mais do que isso. Chegou perto até de repente ter o destaque lá da aliança na mão dos noivos. Então você tem muita versatilidade por conta dessa distância mínima de focalização dessa lente. Ela é muito interessante no mercado de eventos. É pequena, leve, bem luminosa, diafragma 2.8 e com uma característica de foco próximo que não é macro, mas que possibilita closes bem interessantes. Ela usa filtros de apenas 52 milímetros, então filtro pequeno é mais barato. Essa é uma lente mais barata, com uma qualidade de imagem alta, mas num preço bastante competitivo. Então é um conjunto bem interessante aí de versatilidade, tamanho, peso, preço, tudo bem interessante. Onde essa lente pode ser usada? Toda a linha de DSLR APS-C da Canon. Então a gente está falando da linha Rebel ou Rebel inteira. SL2, SL3, T7i, T6i, T5i, T3i, T8i, todas T alguma coisa I, as T alguma coisa sem I, as SL alguma coisa, todas essas, e mais 70D, 80D, 60D, 90D, todas essas câmeras, então DSLR APS-C Canon, sem nenhum adaptador, essa lente é feita para encaixar direto, nativamente nessas câmeras. Linha M, Mirrorless APS-C da Canon. Usando um adaptador como esse aqui, que vai ser o EF para EFM, você usa essa lente sem nenhuma perda de desempenho, mesmo ângulo de visão, mesma resolução da câmera, mesma focalização, tudo igual, não muda nada. Então de uma DSLR APS-C para uma Mirrorless APS-C é só colocar o adaptador e o resto funciona tudo igual. E numa Mirrorless Full Frame, como a RP, a EOS R que a gente está usando para gravar, aí você usa o adaptador, a lente vai focar igual, vai enquadrar o que ela enquadra em APS-C, ou seja, o campo de visão de uma 38mm, porque uma parte do sensor de imagem não será iluminada, porque a lente é feita para iluminar uma porção menor do sensor. Assim, você não vai usar os 26 megapixels da EOS RP, por exemplo, vai usar 10 megapixels dela. Não vai usar os 30 megapixels da EOS R, vai usar 12 megapixels dela, porque você vai aplicar o fator de corte à resolução da câmera. Então você está iluminando uma parte menor do sensor. Assim, lógico que seria um pouco estranho alguém comprar uma câmera full frame e comprar essa lente para ela. Se você tem essa lente numa câmera APS-C hoje e comprou uma full frame, você a aproveita com essa questão da resolução. Mas você comprar ela do ponto de vista que você tem uma full frame, aí faz mais sentido comprar 40mm, que é uma lente full frame. A EF 40mm 2.8 STM, que é igualzinha essa aqui visualmente e vai fazer o serviço semelhante em termos de comprimento focal, só que iluminando o full frame inteiro. Então, tem uma câmera full frame que é uma lente full frame? Compre uma lente full frame com uma 40mm, com uma RF 35mm 1.8 macro e STM, que a gente tem o review aqui no canal. Então, mas se você hoje tem a APS-C, um dia comprou full frame, você aproveita a lente apenas tirando resolução do seu sensor. Mas a lente vai funcionar igual que você está acostumado numa APS-C. E aí muita gente fala assim, poxa, 10 megapixels não faz muita coisa, né? 10 megapixels, você ainda tem uma imagem aqui de 33 por 22 centímetros em 300 dpi. Dá para fazer uma página dupla aí num fotolivro com isso, tá? Então é muito tranquilo o tamanho de arquivo que você ainda gera com ela na RP, que tem só aí 26 megapixels, não é uma R5, por exemplo. Mas então você pode usar em DSLR APS-C, Mirrorless APS-C com adaptador e sem mudanças de desempenho, Mirrorless Full Frame com adaptador e com queda de resolução, e não pode usar ela em DSLR Full Frame, não encaixa, não funciona. Dito isso, ou seja, onde você pode usar essa câmera, em quais usos ela se sai melhor? Eu até deixei uma foto aqui na tela. Aquelas paisagens, sejam naturais ou urbanas, que são distantes de você, então a paisagem que não está ali grudada em você, com coisas acontecendo no seu entorno, aquela paisagem
contemplativa, que está lá no horizonte distante, é uma típica paisagem para uma lente normal, para uma teleobjetiva curta ou para grande angular discreta, grande angular ligeira. Então esse tipo de paisagem, que é o que eu estou pondo aqui na tela e estou pondo para vocês, paisagem urbana ou natural desse estilo, funciona muito bem com essa lente. Então é um uso em que eu acho que ela vai exemplarmente bem. Fotografia de rua, fotografia urbana com um visual clássico, enquadramento bem clássico, bem tradicional, ali entre o que fazia o Elliott Erwitt e o que fazia o Henri Cartier-Bresson. Então uma escola clássica de fotografia de rua, fotografia urbana, vai muito bem com essa lente aqui. Retratos, eventos, uma lente versátil, pequena e leve para você carregar no bolso durante um evento, para aquela hora que vai fazer um close mais próximo, ou que você precisa de uma abertura maior de diafragma por conta de luminosidade, ou para um desfoque de fundo de imagem. Para estas situações, esta lente também vai muito bem. Então tem um conjunto de usos muito versátil e muito interessante. Qualidade de imagem. Em 2.8 ela apresenta um escurecimento das bordas, conhecido aí como vinhetagem, que é corrigível no software de tratamento de imagem, na conversão do arquivo RAW, e que começa a sumir lá já entre 4 e 5.6. Nitidez no centro do quadro é muito boa desde a abertura 2.8, atingindo o ápice de desempenho ali pelo 4 a 5.6 também. Então em 5.6 você está falando de uma lente que não apresenta nem vinhetagem e nitidez já de borda a borda de quadro. Ela não apresenta distorção significativa, distorção de barril, arredondamento de formas. Ela é uma lente bastante bem resolvida nisso, bastante retilinear. Aberrações cromáticas dela são baixas. Então, de forma geral, para o ponto de preço aí dessa lente, para a faixa de preço dela, é uma lente com desempenho óptico que pode ser considerado excelente nessa faixa de preço. Porque se a gente comparar com a lente do kit, uma 18-55 que passa por 24mm, ela é menor, mais leve, mais luminosa e com melhor qualidade óptica, melhor resolução, melhor nitidez, melhor desfoque de fundo de imagem. Então, só tem coisas boas aí para considerar sobre a EFS 24mm. O foco dela é bem silencioso, então se eu colocar ela aqui do lado do microfone, bem grudada, né? Você ouve um barulhinho bem baixinho. Então, mesmo que você estiver gravando o vídeo com o microfone em cima da câmera, você não vai registrar ruído. E se registrar é bem pouquinho, bem baixo. Então, é fácil de filtrar esse tipo de ruído em vídeo. Eu acho que é uma lente... É aquela famosa lente, tem que ter, porque ela custa pouco, é pequena, você pode levar para qualquer lugar, enfiou no seu bolso e levou. Então, se hoje você tem uma DSLR APS-C e tem a lente do kit... é uma boa próxima lente para você ter, porque ela vai te dar uma distância de focalização mais próxima, uma qualidade de imagem mais alta, um desfoque de fundo mais interessante. Se você se interessa por fotografia de rua, paisagens urbanas e naturais com esse tipo de recorte, retratos, fotografia de eventos, é uma boa lente para você ter. Se você tem uma câmera full frame, aí a 40mm, similar a essa, faz um serviço muito parecido com ela em full frame. Eu acho que eu falei tudo que está aqui no meu roteiro, eu acredito que não tenha esquecido nada. A gente fui colocando umas imagens ao longo do vídeo para o vídeo ficar um pouquinho mais curto. Lembrando que se você quer comprar um equipamento fotográfico, fala com o pessoal da loja Portsar, câmera, lente, acessórios em geral. Se você precisa de manutenção dos seus equipamentos, fala com a assistência técnica Portsar. E você pode se inscrever neste canal, ativar as notificações, ser membro aqui do YouTube, juntar-se ao Apoia-se e comprar os meus cursos para evoluir na sua fotografia. Curso de composição, de flash, de fotometria, vários cursos online para início imediato. Não é formação de turma, é começou, comprou, já começa as aulas. A gente se vê nas aulas do meu curso, se você aparecer por lá, dá uma chegada na Portsar e a gente se vê no próximo vídeo. Pessoal, até mais, tchau, tchau.